Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez nessa preleção doutrinária virtual que queremos inicialmente dedicar e encaminhar ao Centro Espírita Casa de Tio Urmindo, localizado na cidade de Salvador, Bahia, que muito carinhosamente nos formulou o convite para hoje abordarmos um tema bastante fundamental, não só no espiritismo, mas em toda a filosofia moral cristã, que é o perdão, em especial os benefícios do perdão. Nós aqui não temos a presunção de abordar esse tema com a profundidade que seria merecido por conta das nossas naturais limitações e imperfeições. Acreditamos particularmente que para bem falar é preciso bem viver, e como ainda somos espíritos em lutas, imperfeitos, aqui tentaremos fazer a abordagem que nos é possível, com o máximo de carinho e respeito, tentando incentivar a todos nós, principalmente a esta irmã que vos fala, os benefícios deste exercício tão doloroso, tão difícil, porém tão necessário. Então recebam todos o nosso fraternal abraço e nós dividiremos essa preleção doutrinária virtual em alguns momentos. Primeiramente, nós leremos uma mensagem edificante a fim de nos aclimatar psiquicamente e receber as intuições dos espíritos amigos que se compadecem das nossas imperfeições para nos ajudar. E essa leitura é de um capítulo do livro Florações Evangélicas, pelo Espírito Joana de Ângeles. Em seguida, nós faremos uma prece inicial para a abertura dos trabalhos e a seguir faremos as nossas colocações sobre os benefícios do perdão e finalizaremos com uma prece de agradecimento. Dito isso, então, nós vamos começar. A nossa mensagem inicial está na obra Florações Evangélicas, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 53, Penhor de Fé. Não te surpreendam as dificuldades nem as incompreensões na esfera da ação em que te encontras, a serviço da era melhor do espírito imortal. Todo empreendimento que visa a modificação da estrutura ultramontana do erro experimenta a reação contrária da própria força em atuação. Apontas ásperas lutas e duras provas, referes-te a desencantos e dubiedades, arrolas desassossego e evasão, abisma-te em desaire e amargura, como se desejasses um jardim florido para aspirar aroma e não uma gleba a transformar-se em seara de bênçãos toda por inteira. Considera, porém, que a lâmina que produz desgasta-se, a pedra que atrita destrói-se, o lume que clareia consome o combustível de sustentação, o corpo que se desenvolve e cresce para a glória do espírito caminha para o sepulcro. Tudo são permutas incessantes. Átomo a átomo agrega-se a molécula. Célula a célula compõe-se o órgão. Partícula a partícula forma-se o vegetal. Vibração a vibração aglutinam-se as forças do universo. O sol que nos sustenta aniquila-se paulatinamente ao converter massa em energia para o equilíbrio e manutenção dos astros que gravitam na sua órbita. Assim também ocorre no campo das aspirações morais. A excelência dos nossos ideais se revela no testemunho que deles oferecemos. Começamos e recomeçamos tarefas de sublimação até atingirmos o ápice da libertação, resgatando todos os débitos. Por essa forma, cada qual respira no clima elaborado pelo pensamento e cultivado pela vontade. Ante o que fazer, não te aquietes no já feito. Faze ao produzir em nome do amanhã. Evita a paisagem do passado.
Projetando o bem, esquece o mal, que em última análise é apenas o bem ausente. Não desvaleças, não retrocedas, porque as tuas aspirações sofrem a baba da injúria e as tuas expressões são entendidas como acicates que, no entanto, não esparzes. Reverenciando Jesus, a quem procuras atender e cujo amor te incendeia a alma em pleno despertar, agradece todo o empeço e azedume que te apareçam, perdoando sempre, porquanto, testemunhando a legitimidade dos teus propósitos, o perdão que ofertes é oportunidade para ti mesmo, como o perdão de nosso Pai na direção dos teus desejos. Tende fé em Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 22. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 4. Então, meus amigos, estamos aqui diante de uma mensagem bem clara e contundente, que nos fala sobre o poder da fé e sobre o perdão associado às experiências provacionais, enquanto estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E a importância de nós continuarmos intimoratos, corajosos, seguindo com perseverança e esperança, ainda que incompreendidos e blasfemados em relação a nós, que os crimes contra a honra possam acontecer. Que nós naturalizemos isso sem banalizar, entendendo que é um processo natural do aperfeiçoamento moral de todos. Se nós já temos esta luz pelo conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nós já temos uma chama que não se apaga. Nós já temos a nossa fé e precisamos fazer brilhá-la cada vez mais perante os homens. Então vamos orar. Divino amigo e mestre Jesus, nós te endereçamos as nossas súplicas, pedindo humildemente que se acerque dos nossos bons propósitos e que sejam para o teu coração verdadeiro as nossas mais elevadas aspirações. Ensina-nos, Senhor, a colocar em prática esse perdão que é tão difícil de exemplificar, para que nós possamos fazer morrer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E dentro das conjunturas nas quais nós estamos, possamos usufruir dos benefícios de perdoar, ainda que doa e ainda que nós tenhamos a impressão de nos abraçar a espinheiros. Ensina-nos com a tua mansuetude e bondade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, amigos, vamos começar as nossas reflexões com respeito aos benefícios do perdão. E para começar, eu gostaria de trazer aqui uma obra que fala sobre este tema, dentre tantas obras na literatura mediúnica, escolhi esta para que nós possamos começar as nossas reflexões. Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos. Nessa obra, que fala sobre cenas impressionantes e inesquecíveis do convívio de Jesus com os seus apóstolos e que nos traz tantos ensinamentos dignos de serem relembrados, nós escolhemos o capítulo 10º, que fala sobre o perdão. Na verdade, esse capítulo fala sobre as dimensões do perdão. E esse conhecimento é importante para as nossas reflexões deste momento. Nós precisamos entender que um perdão é um processo, é uma trajetória, é uma caminhada que nós vamos conquistando e vamos galgando passo a passo, ao longo de muito esforço e de muito sacrifício. Assim como um peregrino que precisa atravessar uma distância muito grande e que utiliza de recursos e de insumos que resguarda
para que possa antever os imprevistos do caminho, que vai sentir fome, que vai sentir sede, que vai precisar pernoitar, porque as distâncias não podem ser vencidas em um dia só. O perdão também tem este propósito. É como se fosse uma jornada que nós decidimos caminhar e trilhar. E que ao longo dos passos que nós vamos vencendo, nós fomos auferindo os benefícios deste caminhar, desta peregrinação, desse périplo que nós vamos ensaiando. Então, a primeira coisa é, se nós entendermos o perdão como proposta total de ressignificação daquilo que de traumático ocorre conosco durante as nossas experiências terrestres, este perdão total é a finalidade, é o propósito ao fim da caminhada. Mas a gente precisa contextualizar esse perdão, entender que há dimensões e que nós podemos aurir os benefícios dessas pequenas dimensões do perdão que, portanto, está mais acessível a nós, de acordo com o nosso estágio evolutivo, no nosso estágio atual de imperfeição. Então, o que são esses benefícios dessas dimensões relativas do perdão? Como se eu estivesse aqui trazendo a impressão de um perdão total e de um perdão parcial. Essas pequenas dimensões do perdão estão no respeito, estão no não desejo que o mal suceda àquele que fez algo contra nós, está em não vitalizar a cena dolorosa de que nós fomos traumatizados. Isso não significa não recordar. Recordar, mas sem nutrir as emoções, os afetos associados àquela lembrança de forma dolorosa. Ou seja, sem se queixar, sem se lamentar, sem se julgar injustiçado, sem querer vingança, revide, sem repudiar a imagem daquele que fez isso conosco. Então é por isso que tem algumas pessoas que já estão há mais tempo nessa habilidade, nessa tentativa de perdoar, que nos dizem: eu, para perdoar, eu costumo pensar neste que se pôs contra mim, que me fez o mal, como alguém enfermo, como alguém imaturo, como talvez ele não tenha querido me infligir esse mal e aí tenha agido, por exemplo, por impulso, ou não tenha pensado nas repercussões do seu ato naquele momento, e com isso torna mais fácil para mim perdoá-lo. Então, todas essas são dimensões do perdão. Então, a gente está vendo que não tem a ver com o esquecimento do fato, mas tem a ver com a lembrança do fato e a inserção, é como se a gente estivesse atrelando a este fato emoções outras, utilizando do nosso conhecimento, da nossa consciência imortalista, das vidas sucessivas, desse aprimoramento paulatino dos espíritos, para que a gente possa associar a essa lembrança outras emoções. E aí, daí vem o convite de Jesus, a exortação, que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem. No momento em que a gente recorre à prece, nós estamos nos sintonizando com os espíritos amigos, com os benfeitores espirituais que estão dispostos a nos ajudar quando a nossa vontade nos inclina na direção deles. Então, todas as vezes que nós estivermos receptivos e que nós pedirmos, o alto nos concederá recursos para que nós possamos nos fortalecer. Mas há de se ter constância e sinceridade de propósitos. É por isso que, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, também se diz que não vale o perdão da boca para fora. Aquele que diz, eu perdoo, mas no fundo acaba nutrindo por dentro sentimentos menos nobres em relação àquele fato. Ainda se sente orgulhosamente melindrado, injustiçado, magoado
excessivamente traumatizados, sem lembrar que todos os dias o Senhor perdoa os nossos atos impensados. O Senhor perdoa os nossos pensamentos que foram direcionados para outras pessoas de forma maldosa. Este mal que ainda está dentro de nós e que nós precisamos ter sinceridade de olhar para ele, de reconhecê-lo, para que possamos fazer com que as nossas virtudes e o nosso lado engrandecedor e edificante cresça, como na parábola do joio e do trigo. Quanto mais nós vamos vitalizando as nossas virtudes, esse nosso lado luminoso, mais esse trigo vai crescendo forte, a ponto de ser capaz de um dia nós conseguirmos retirar esse joio sem que o trigo se perca. Então, neste capítulo de número 10 da obra Boa Nova, o perdão, Humberto de Campos, que é o narrador, começa dizendo: aquelas atividades, referindo-se às peregrinações do Cristo e seus discípulos, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Veja que interessante. Jesus, um coração purificado. Alguém que veio com um único propósito e com a real e sincera intenção de amar toda a humanidade. Como o semeador, todas as sementes que distribuiu sobre os solos humanos dos nossos corações foram boas sementes. Veio ele mesmo, depois de terem vindo os seus precursores, que prepararam a terra dos nossos corações, veio ele mesmo, o nosso bom pastor, para tentar conduzir essas ovelhas e reuni-las dentro do seu terreno, dentro do seu grande amplexo de fraternidade e de luz. Jesus que sempre se conduziu de maneira ilibada, sempre se conduziu como reflexo perfeito do pensamento de Deus, era odiado. Só esta lição já nos serve muito. Por quê? Porque nós, neste momento, podemos ser odiados por outros que nós nem conhecemos, a quem nós nunca olhamos, aos quais nunca dissemos nada, aos quais nós nem conhecemos, que nunca falamos, que nunca tivemos qualquer contrariedade. O outro pode nos odiar. E este é um direito concedido por Deus pelo seu livre-arbítrio. Nós fazemos do nosso mundo emocional, dos nossos sentimentos, damos uso a eles conforme a nossa vontade. Deus permite, dando a cada um de nós a liberdade circunstancial devida para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Então, o outro tem o direito de nos odiar. É difícil ouvir isso, mas é verdade. Mas nós, que somos cristãos, espíritas, não temos este direito. Por quê? Porque depois que nós abraçamos esse ideal, nós temos o dever de amar. E essa proposta não se coaduna com a perseguição, com o revide, com a vingança e com a alimentação desses pensamentos menos nobres. Mas aí alguém pode pensar: mas eu ainda não consigo viver esse amor total, esse amor renúncia, esse amor abnegação. Eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto ódio, eu ainda sinto mágoa, ressentimento quando alguém me fere. Parabéns, você é humano. Nós estamos passando neste processo. E essas emoções, elas são naturais, psicologicamente saudáveis, partindo do ponto de vista psíquico, do nosso funcionamento psíquico. Mas a nossa proposta não é negar o sentimento de raiva nem de mágoa. A proposta é
não vitalizar, não alimentar. Deixar sentir, deixar que essa emoção faça parte, por um momento, dos nossos sentimentos, que nós possamos ter essa experiência de dissabor, porque é graças a isso que nós nos tornamos sensíveis. Nós nos tornamos sensíveis a essa proposta, a essa filosofia moral que nós dizemos abraçar. Então não é indiferença, mas é não vitalizar esse sentimento de ódio. É tentar arranjar sempre uma justificativa para amar, ao invés de se fixar naquilo que há de ruim, de negativo, no lado sombrio do outro, tentar ver o outro lado. Era exatamente isso que Jesus fazia quando convivendo conosco. Jesus sempre olhava pelo potencial redentor que jazia no coração de cada pessoa. Com quem ele estivesse, por onde ele andasse, embora com a sua visão percussiente, que parecia devassar o interior psíquico de quem quer que estivesse com ele, a gente vê esses relatos. As pessoas se sentiam desnudas, descobertas, ficavam estáticas, paralisadas, presas naquele magnetismo irresistível. Essa autoridade moral de Jesus, ele jamais utilizou para humilhar quem quer que fosse, para espezinhar quem quer que fosse, para ressaltar as características negativas de quem quer que fosse. Ele sempre gastava o seu tempo investindo no potencial transformador das criaturas humanas, naquilo que nós temos de melhor, e nos convidava a fazer isso. Então, este é o primeiro benefício. Perdão é ter um olhar diferente perante as situações pelas quais nós passamos na convivência comum, na convivência diária. Então, a gente não está falando de grandes atos de perdão. A gente está falando de pequenas contrariedades a começar no círculo doméstico. Porque é ali que a gente vai aprendendo em experiências outras externas. Na hora de entregar o mingau, de entregar a sopa, de trabalhar no centro do meu exercício profissional. Começa em casa para a gente aprender do lado de fora. Então, o primeiro benefício é esse: preservar-se. Perdão é preservar a própria serenidade e equilíbrio psíquico. Porque quando a gente armazena o ódio, nós adoecemos. A estrutura, qual centelha divina, a nossa estrutura espiritual, enquanto espírito imortal que nós somos, ela não foi feita para odiar. Nós fomos feitos para amar. Então é por isso que perdoar é garantia do nosso equilíbrio psíquico, espiritual, que resvala no corpo físico enquanto nós estamos encarnados. Então, voltando ao texto de Humberto de Campos, ele vai narrar a presença de Jesus atrapalhava os interesses daqueles judeus rigoristas. E eles acreditavam que Jesus era um grande revolucionário. E, de fato, ele era um revolucionário, mas não um revolucionário vulgar. Jesus promoveu a maior revolução que já existiu na humanidade, a revolução no coração humano. Jesus plantou uma semente nos nossos corações que ninguém consegue extirpar e que até hoje germina. Então aquilo realmente prejudicava os judeus rigoristas, aqueles que eram muito afeitos à letra e não estavam preocupados com as interpretações amorosas de um Deus justo. Aqueles que estavam mais preocupados em ter reconhecimento e poder transitório do que em dar a Deus o crédito pelo dom de todas as coisas, de que todo dom divino é fruto de Deus. Aqueles que nutriam inveja e despeito por reconhecer em Jesus o autêntico Messias com todos os predicados, com todas as qualidades. Aqueles que eram egoístas e orgulhosos, o suficiente para não reconhecer
que mesmo envergando as vestes de um carpinteiro muito simples, estavam ali diante de um espírito fulgurante, de um sol excelente, de máxima grandeza, que apiedou-se das misérias humanas e optou por vir à terra, pisar os seus pés santos no charco e no lodaçal das nossas iniquidades e das nossas imperfeições humanas. Ameaçava os interesses políticos e econômicos. Quem não se lembra da cena de Jesus expulsando os vendilhões do templo? Jesus atrapalhava os interesses de mercadejar animais dentro dos templos, mas era necessário que utilizasse dessa postura enérgica, porém profundamente amorosa. Porque, antes de tudo, Jesus é um pedagogo. Ele nos ensina o caminho correto, se coloca como modelo para que nós possamos ver nele um exemplo, a fim de que possamos seguir. Então, Humberto de Campos continua dizendo que tentavam neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo. As tentativas das trevas, e na obra Quando Voltar a Primavera, pelo espírito Amélia Rodrigues, ela vai narrar essa obsessão coletiva. Porque às vezes, quando a gente fala da cena da cruz, que Jesus pede, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente sempre olha sobre o ponto de vista dos encarnados e dos desencarnados. Pensemos na massa de desencarnados que fizeram coro perante a invigilância humana daquele momento e que foram coparticipantes naquele processo crucificatório injusto. Então, quando Humberto de Campos fala da neutralização por espalhar falsas notícias e tentativas de neutralização, vê como isso é real? Hoje, na nossa sociedade, ano 2020, quando a gente vê nos noticiários falando sobre fake news, sobre crimes contra a honra, injúria, difamação, que é isso, senão espalhar falsas notícias e tentativas de desmoralização? Nós continuamos com estes mesmos crimes, meus amigos. É por isso que a mensagem do Cristo não envelhece, não fica ultrapassada. Nós ainda estamos evoluindo a passos muito lentos. Ainda temos tanto a melhorar, tanto a exemplificar nas nossas vidas. E o perdão é este pulo que a gente dá, que nos faz alçar grandes voos, que nos faz descobrir uma atmosfera diferente, como se a gente vivesse em um outro país, com mais serenidade e paz íntima. Humberto de Campos continua: perante aquelas falsas notícias que iam sendo espalhadas, os discípulos, numa ingenuidade quase infantil, partiram para defender Jesus, a persona Jesus, a figura do Mestre encarnado. E aí Humberto de Campos diz: as gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas acendiam neles, os discípulos, propósitos impulsivos em defesas apaixonadas. A gente vê isso acontecendo hoje, às vezes, em redes sociais, quando sai algum comentário menos nobre de ataque ao espiritismo, de atacar algum médium sério, como foi Chico Xavier, como é Divaldo Franco, ou outras figuras. As pessoas ficam preocupadas demasiadamente nessas defesas apaixonadas, como se isso fosse demonstração de reconhecimento, de fidelidade, de amor. Jesus não se preocupava com isso, utilizava o seu tempo não em convencer ninguém de que ele é bom, de que ele é justo, é o espelho de Deus. Utilizava o seu tempo de deixar marcado na história, na memória daqueles circunstantes, a sua presença inesquecível. Ele utilizava o seu tempo para exemplificar e dava
a opinião dos outros no seu devido lugar, nem ignorar. Lembremos que no próprio Evangelho está escrito: E que dizem os homens que eu sou? Nem ignorar a opinião dos outros, nem perder a cabeça por causa delas. E hoje, o quanto que a gente adoece por conta disso? A gente adoece porque não recebeu curtidas nas redes sociais, porque perdeu seguidores. Eu tô falando sério. Porque alguém comentou alguma coisa ao nosso respeito num grupo de WhatsApp, do qual a gente faz parte, porque alguém desfez a amizade no Facebook. A gente perde o sono por causa dessas questiúnculas, porque alguém virou o rosto para nós na rua, porque agiu de um outro modo. Então, quais são os benefícios do perdão? É a gente ter uma vida mais saudável, é a gente olhar para essas pequenas afrontas, pelo menos quando a gente entende assim, para essas pequenas contrariedades, essas ofensas, olhar com olhos mais altivos. E isso não é orgulho, isso é viver conforme a imortalidade. Nós muito temos estudado sobre imortalidade, muito temos lido sobre imortalidade, participado de congressos sobre imortalidade e vivido. Particularmente, eu acredito que se nós vivêssemos de fato conforme a imortalidade, nós não desesperaríamos perante a iminência, por exemplo, da morte. Não é banalizar a morte, dizer que a vida não vale a pena, porque isso não é espiritismo, e não é também banalizar o sofrimento, por exemplo, advindo da desencarnação. Mas é entender que nós acreditamos que a vida continua. O aguilhão invisível é apenas um pretexto. Poderia ser tantas outras coisas. Não é isso que Kardec explica junto com os benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos. Tem uma frase em O Livro dos Espíritos que os bons espíritos vão dizer a Kardec: o general se preocupa mais com o soldado do que com as suas vestes. E não é verdade? Por que nós estamos demasiadamente preocupados com este corpo? Como disse Joana de Ângeles na nossa mensagem inicial, que está fadado ao sepulcro, que vai perecer, que se desgasta com o tempo, porque é de origem material. Mas o espírito que nós somos, não que temos, o espírito que nós somos, este é imortal e viverá para sempre. Quando nós encontrarmos o sepulcro, essa persona deixará de existir. O legado que nós deixarmos será as experiências que tivemos com aqueles que conviveram conosco. Se escrevemos os nossos livros, se publicamos vídeos, os nossos vídeos que ficarão aí para a posteridade. Mas essa persona não existirá mais neste planeta, embora o espírito que animou, este sim viverá para sempre. Então, Humberto de Campos começa a falar sobre essa grande inquietação dos discípulos, e é importante que isso aconteça. Os discípulos tinham dificuldades de perdoar. Que bom que isso acontece, porque isso gera identificação conosco. Ora, se os discípulos, ombreando com Jesus, tinham dificuldade de perdoar, eu, pobre mortal, com as minhas dificuldades, estou sossegada. Sossegada, mas não confortável. Ainda que eu reconheça que essa dificuldade é enfrentada por qualquer ser humano, como eu tenho uma fé que esposo, um ideal que eu abraço, que me convoca ao perdão, eu preciso sair da minha zona de conforto, oferecer algo a mais em meu próprio benefício. Então, aqui a gente já começa a pensar em outro benefício. Benefício do perdão: manter o equilíbrio e a serenidade própria, imunizar-se espiritualmente. Muitos de nós fazemos a ação no bem,
mas não conseguimos processar uma injúria que nos chegue. É um passo que ainda nós precisamos trilhar. Então, junto com a ação do bem, com a vigilância dos nossos atos, também nos inspirar a poder ressignificar aquilo que de mal nos acontece. E, além disso, cultivar uma psicosfera saudável e propícia para a realização das nossas atividades. Porque é isso que a gente vê no capítulo. Eu convido a todos que possam fazer a leitura. No capítulo, a gente vê que os discípulos, não querendo deixar barato, como a gente diz coloquialmente, e queriam defender Jesus a qualquer preço, acabavam gerando dissensões, aquela atmosfera de queixa, de lamentação, que inviabilizava o trabalho. Isso é um recado importante para a gente. Benefício do perdão. Se a gente quiser trabalhar com mais proveito e eficácia, é melhor perdoar. Porque senão a gente vai ficar fixo naquele espinho pelo terreno no qual a gente passou há quilômetros atrás, ó. Tá lá atrás e a gente ainda está preso naquele pedaço da marcha e não conseguiu seguir em frente. E aí o que é que Jesus exemplifica? Ele silencia e continua as suas atividades. E vai seguindo em frente. E os discípulos caminhando com ele, ainda falando e ainda reclamando na queixa e nas discussões. Até que Jesus quebra o silêncio e começa a dizer: acaso poderemos colher uvas dos espinheiros? É como se Jesus dissesse: ó, eu não sei vocês, mas eu não esperava nada diferente. Espíritos ainda cultivando a imaturidade psicológica, falando sobre as coisas sagradas sem conseguir ainda testemunhar. O que vocês esperavam? Eu esperava incompreensão e estava preparado para isso. Eu acho melhor, se vocês, que são meus discípulos, querem seguir comigo, que também se preparem. Se preparem para os espinheiros. Porém, deles eu espero isso. De vocês, não. De vocês que são os meus discípulos, eu espero um pouco mais. E aí a gente chega na etimologia da palavra perdão. Perdão vem de perdonare, doar além, dar um pouco mais. Para os seus discípulos, Jesus cobrava dar um pouco mais. Porque para que a gente possa ensinar algo a alguém, a gente precisa saber um pouco mais. Porque se a pessoa tiver alguma dúvida, a gente tem algum lastro para poder utilizar a nossa didática de explicar de uma forma, de outra forma, dar exemplos, doar um pouco mais. E aí a gente vai para o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Disse Jesus: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, referindo-se à tradição oral. Eu, porém, vos digo, aqui era Jesus atualizando o ensino segundo a lei de amor. Não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Se a gente for entender esse texto de forma literal, a gente vai interpretar que Jesus está falando de esbofeteamento na face, tapa na cara, de uma forma coloquial. Ele está falando sobre roubo de manto e ele está falando sobre
constrangimento. Pessoas chatas que ficam pedindo as coisas emprestadas pra gente e a gente não quer emprestar. Jesus não está falando de coisas materiais. Muitas vezes ele faz uso de símbolos do mundo material para exemplificar ensinamentos morais para espíritos. Jesus falava para espíritos, não para personas, não para corpos que estão destinados ao túmulo. Imagina, o Messias vai falar para a personalidade Simão Pedro, personalidade Tiago, personalidade João? Não. Ele está falando para espíritos sensíveis à sua mensagem, ainda que vergando as vestes de homens rudes. Então aqui, Jesus está falando sobre perdão. Ora, não resistais ao homem mau? Será que ele está falando que é para a gente não ser vigilante? Ou seja, olha, se chegar alguém que quiser te fazer algum mal, não apresente nenhuma resistência, se entregue. Ele está falando sobre perdão, porque perdão é isso. Perdão é, não obstante o risco que toda relação apresenta de nos martirizar, de nós sairmos feridos, é não se furtar ao relacionamento e à convivência. A gente sabe que convivência, principalmente as mais íntimas, é palco de atrito. A gente vai sair machucado. Não tem como não sair afetado de algum modo. Muitas vezes as experiências são muito boas. Pense, por exemplo, na experiência da maternidade e da paternidade. É um sonho a que muitos aspiramos. Mas às vezes a gente também tem, por exemplo, fins dolorosos de relacionamentos, de casamentos. Pense num divórcio. Sempre é muito traumático. Ainda que seja consensual, mas sempre é muito traumático. Então aqui, Jesus está falando sobre perdão. Perdoar é não se afetar. Nesse sentido, não apresentar resistência. Isso significa o quê? Não se afetar. É deixar de sentir dor? Não. Senão, ele estaria fazendo uma apologia à indiferença. E se nós formos indiferentes, como é que nós podemos ser indulgentes? Se a gente deixar de sentir dor, como é que nós, ao contato com alguém que está vivendo o opróbrio da miséria, nós vamos sentir o nosso coração tocado, apiedado pela miséria do outro? Nós precisamos ser sensíveis, sim. Isso é diferente de melindre, que é este excesso de suscetibilidade, em que nós nos colocamos num pedestal e ficamos extremamente ressentidos quando o outro, por exemplo, tem as suas escolhas, agindo de forma independente, e a gente se sente afetado. Então aqui ele está falando de não se afetar, não criar essa resistência, esta couraça protetiva que às vezes nós criamos, porque o ódio é um afeto. Em geral, quando a gente fala de afeto, a gente só pensa naqueles que são auspiciosos, né? O amor, a paixão, né? O ódio também é um afeto. E profundamente que nos deixa agrilhoados a situações e pessoas. Não resistais ao homem mau todas as vezes que alguém fizer o mal contra vós, não se sinta afetado a ponto de revidar. Deixe vir o sentimento de dor. Deixe que o pranto seja vertido. Sinta o coração ficar dolorido, doloroso por conta daquela perda, daquela situação. Isso vai te deixar mais forte. Por mais incrível que isso possa parecer. Quem não entende a mensagem de Jesus, inclusive, acha que nós fazemos apologia à dor. Não é isso. Isso vai nos deixando mais sensíveis também para outras circunstâncias. Mas não revide. E aí ele prossegue. Antes, aquele que te fere na face direita,
oferece-lhe também a esquerda. Raul Teixeira vai dizer, oferecer a face de dentro. Tocou-lhe a face de fora, oferece-lhe a face de dentro. Oferecer a outra face, dar outra chance. Não se furtar à convivência, tentar outra vez. Ah, Patrícia, não. E se fizerem de novo? E se me machucarem de novo? Se me traírem de novo? Se fizerem com que eu sofra de novo? A gente está aqui para isso. Não para sofrer. Não é apologia ao sofrimento. A gente está aqui pelo e se. A gente está aqui pela condicional, pela probabilidade do e se der certo, e se transformar, e se ficar diferente, e se amadurecer. Por isso que Joana atrela o perdão à fé. É preciso ter fé para acreditar que pode ser diferente e que pode se transformar. Mais um benefício do perdão. Anota aí. Aumenta a fé. A fé nos homens e a fé em Deus. Porque mesmo que não haja probabilidade e perspectivas, sabe quando a gente está vendo um gráfico, que o gráfico está descendente, a gente está vendo que provavelmente não vai dar boa coisa, algo pode acontecer no íntimo daquele, que ele pode se transformar completamente. Vou dar um exemplo, Saulo de Tarso. Quem visse Saulo de Tarso batendo cabeça, depois do apedrejamento de Estevão, até o momento que ele vai até a casa de Abigail para pedir desculpas, transcorreram-se 8 longos meses. Está na obra Paulo Estevão. Quem visse a perseguição que ele incetou e a quantidade de famílias que foram expulsas de Jerusalém. Praticamente uma dispersão. Pessoas presas, pessoas espoliadas, que perderam suas vidas, crianças, idosos, ninguém passasse. Quem visse aquele homem daquele jeito, diria, olha, as estatísticas apontam, a tendência do gráfico é a cena mais dolorosa. Esse cara vai ser assassinado por alguém que esteja aí suficientemente revoltado. Perspectiva da reencarnação. Ó, gente, vamos programar a próxima, porque essa daí Saulo já perdeu. Quando, intimamente, a semente estava germinando. Costumo dizer que desde a pregação de Estevão, Saulo já se sentiu tocado, embora utilizando o mecanismo de defesa da negação. Então, tudo isso para dizer que o perdão tem todas essas nuances. Não é deixar de sentir dor, não é esquecer, mas é continuar não obstante. Por isso que o perdão é um ato de renúncia e de abnegação. Porque nós nos entregamos, nós nos doamos. A gente se apresenta sem os recursos de proteção. E aí, minha gente, para fazer isso, há de se ter muita coragem. Perdoar não é ser fraco. Ouvi isso hoje, na minha atividade profissional. De se sentir fraco por perdoar. Se sentir pequeno. Se sentir desvalorizado. Humilhado. O perdão engrandece. O perdão edifica. Mostra que, de fato, nós estamos crescendo. E aí, nessa resposta aos seus discípulos, que Humberto de Campos nos narra, ele começa a falar. A melhor réplica não é o revide, fazer justiça pelas nossas próprias mãos, fazer o outro pagar. Agora ele vai ver. Quando a gente diz, né? Deus dá o troco. Minha gente. Quer dizer que nós somos bons o suficiente para não planejarmos o revide e Deus, que é esse justiceiro vulgar. Minha gente. Então Jesus vai falar. A melhor réplica
é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. A gente vai seguindo. E se o outro não nos procurar arrependido, quando ele o fizer, a gente abre os braços e acata, e aceita. E aí ele continua: só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Aqui Jesus dá um aprendizado para a gente, um ensinamento sobre o momento de calar e o momento de falar. Ele permaneceu em silêncio, começou a falar quando ele podia testificar em atos. Então, meus amigos, a gente vê que perdão depende do fato e depende do sujeito. Ou seja, quando a gente pensa em alguém que assassina um ente querido, é um fato bastante contundente que, para perdoar, é um desafio imenso. Depende do sujeito. Alguns de nós já temos uma capacidade de abstrair deste fato material e entender esse processo com uma visão mais ampla. Entender que aquele que se posiciona como algoz é apenas um instrumento. Se não fosse ele, poderia ter sido o outro. E entender que aquela situação pode ser importante para que nós possamos extrair outras lições. Então é lógico que a gente não se aventura, não se arvora a determinar o que é perdoável e o que é imperdoável. Veja que Jesus, respondendo a Pedro: mestre, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Não digo até 7, mas 70 vezes 7. É como se dissesse: não há imperdoável, mas entendo a sua capacidade, ainda incipiente, de perdoar. Muitos de nós não reconhecemos ainda estes benefícios, e para reconhecê-los só há um caminho: ensaiando os pequenos perdões do nosso dia a dia. Então precisamos pensar que todos nós, em determinada situação, nós vamos vivenciar um ângulo específico do perdão. E que para isso, o evangelho é um roteiro seguro. Quando a gente fala de perdão, a gente sempre pensa, na maioria das vezes, no perdão que nós damos. E quantas vezes nós fomos perdoados? Humberto de Campos também fala sobre isso aqui, quando ele diz: se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes nós sejamos considerados assim. Basta que a gente pare um pouco e pense: se Joana de Ângeles, se Emmanuel, Humberto de Campos, irmã Sheila, Bezerra de Menezes, me visse fazendo isso que eu estou fazendo neste momento, será que isso agradaria o coração desses grandes benfeitores da humanidade? Será que Deus se agrada daquilo que eu faço neste momento? É importante a gente pensar, porque assim fica fácil da gente se colocar não apenas como doadores, mas credores do perdão. Então, por que será que nós acreditamos que as outras pessoas também terão uma estatura espiritual que nós não temos? Se nós ainda não somos, muitas vezes, capazes dos grandes atos de perdão, é de se esperar que os outros, que são os nossos, que convivem conosco, que são os nossos companheiros de marcha, por vezes também ainda não terão essa estatura suficiente para nos perdoar. E por isso é importante que nós não testemos
os limites do nosso próximo. Porque todos nós que estamos aqui, num planeta de provas e expiações, somos seres frágeis e falíveis. Foi isso que Jesus quis dizer com saber o que esperar das pessoas, não colher uvas de espinheiros. Por isso, nós precisamos entender que estes grandes atos de perdão começam com os pequenos. E aí Humberto de Campos continua a descrever esse diálogo de Jesus com Simão Pedro, dizendo: esquece o mal e trabalha pelo bem. Nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Entenda esquecimento dos males recebidos como não vitalizar estes afetos que nos desarvoram, que nos desestruturam, que fazem com que nós percamos a serenidade e a paz íntima. Jesus trabalhou todas as horas pela vitória do amor, no mais alto idealismo construtivo. E o nosso mestre encontrou espinheiros por toda parte. Deixou a terra num madeiro infamante, crucificado, ao lado de 2 ladrões. Mas todos os seus atos sempre foram um poema de ternura e de amor. Então, meus amigos, que nós possamos desenvolver essa capacidade de entender, de nos colocar no lugar uns dos outros, de tolerar sempre um pouco mais, porque o benefício do perdão é esse. Quanto mais a gente se exercita, mais a gente vai usufruindo na prática. Ainda que as nossas atitudes não sejam espontâneas de perdão, que nós façamos por dever, disciplinarmente. Tal pessoa me ofendeu. Eu fico ressentida, magoada, normal. E aí passa-se um tempo, a outra pessoa fala comigo como se nada tivesse acontecido. Eu continuo ressentida. E aí eu falo da minha vontade, eu nem falaria, nem olharia para a pessoa, ignoraria. Mas aí eu falo, ainda que contrafeita, respondo. Com o passar do tempo, eu já passo a espontaneamente dizer um bom dia, um boa tarde, um por favor. E assim, disciplinarmente, a gente começa a se tornar um pouco menos suscetível demais com estas coisas. E aí a gente vai caminhando para esses grandes atos de perdão. Então, no perdão a gente começa por obrigação. Depois a gente passa a fazer por hábito, até que se culminem nas atitudes espontâneas. Comece em não revidar. A pessoa me fez um mal e eu, quando não puder falar de uma forma cristã, me calo. É melhor silenciar. Depois que passar, se a minha palavra for mais construtiva do que o meu silêncio, eu falo. E assim, primeiro pelo dever, depois pelo hábito, nós vamos caminhando neste périplo rumo ao perdão total. Então, perdoar não é deixar de sentir a dor quando aquela situação nos chegue, mas é decidir só ficar com a dor e não nutrir este sentimento que acaba nos desestruturando. Utilizar o trabalho para que a gente possa se engrandecer e entender que para este caminho que vai nos levar à doação total, nós precisamos começar agora. Eu ia falar começar hoje, mas eu nem vou falar começar hoje, começar agora. E para concluir, quero trazer uma história do livro Quando Voltar à Primavera, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. No capítulo 21, O Aprendiz Sincero,
Amélia Rodrigues vai trazer a história de Gamal Abdu Gamal. Ele era descendente da tribo de Ismael. Se vocês estão lembrados, Ismael é o nome do filho de Abraão com a serva egípcia Agar. Sara, que já era anciã, não conseguia engravidar e dar um filho a Abraão. Então, ela permite que Agar se deite com Abraão. E daí nasce o primogênito, Ismael. Algum tempo depois, o anjo aparece a Sara e diz que ela vai engravidar. E ela, de fato, mesmo sem acreditar, dá luz a Isaac. Isaac e Ismael, os dois filhos de Abraão. Os seus descendentes, por conta de dissensões e questiúnculas, coisas menores, acabam se tornando grandes rivais, a ponto dos descendentes da tribo de Ismael serem considerados quase anticristos à época do Cristo. Ismael, portanto, acabou se tornando o grande ancestral desses povos árabes. E este homem, Gamal Abdu Gamal, era um descendente da tribo de Ismael. Portanto, aqueles, por ser mercador, aqueles que eram convivas dele, os judeus, o odiavam de morte. E vai dizer Amélia Rodrigues, admirava-se daquele gesto de perdão desse revolucionário carpinteiro crucificado, que num gesto heróico e sublime, desculpava os seus algozes. Mas ele, Gamal Abdu Gamal, considerava-se incapaz de esquecer e desculpar os olhares de escárnio e as atitudes ríspidas com que os judeus o tratavam em decorrência da sua ascendência ismaelita. Ele continua sua vida e aquele enigmático carpinteiro continua nas suas lembranças, nas suas memórias, no seu coração. Algo em Jesus lhe despertava estranhamente o interesse de conhecê-lo, de convivê-lo, o seu exemplo. Veja, o seu exemplo, mais do que as palavras. Até que ele decide procurar por Jesus, mas foi informado de que o mestre já tinha ascendido aos céus. Ele mergulha em profunda melancolia e nas suas cogitações solitárias tinha sede de paz, até que percebe o vulto de alguém, parecia um homem de beleza invulgar, ao seu lado. Era Jesus, que chega e aparece a ele perguntando: "Para que me queres, Gamal?" E Gamal lhe redargue: "Quem és, Senhor?" "Sou eu, Jesus, a quem tu amas de longe." E então Gamal pergunta: "O que é mais importante, Senhor? Fazer na terra para que eu possa encontrar a felicidade mais tarde no paraíso?" Veja que pergunta maravilhosa. É tudo o que a gente quer saber. Gamal ajudou a gente. E Jesus responde: amar. Amar de tal forma que não se distinga entre o adversário e o amigo, perdoando, tanto que não se faça diferente entre o ofensor e o benfeitor. Poxa, Jesus, poderia ter facilitado para a gente, né? Mas a proposta é mesmo sair da zona de conforto. Chegaremos neste perdão. Como, milagrosamente, dormiremos hoje e amanhã acordaremos com este perdão maravilhoso e profundo? Não. A gente só aprende a amar amando, a perdoar perdoando. E então, o estrangeiro distinto eis que renuncia a todos os seus bens, retorna à sua cidade natal e para os seus compatriotas havia ficado louco. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, vai dizer:
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aí Amélia Rodrigues termina este capítulo dizendo: anos mais tarde, entre as tendas ismaelitas, nos altiplanos das montanhas, era comum ouvir-se dos contadores de história. Houve entre nós um cão infiel que abandonou as origens do povo orgulhoso, filho de Ismael, para se ligar a miserável judeu crucificado, e para cá voltou, a fim de profanar as nossas tradições com as suas lições. Todavia, a sabedoria do sheik, após ouvir-lhe as loucuras, mandou atá-lo a 2 fogosos corcéis que o despedaçaram entre as pedras escalvadas dos largos horizontes. Tão grande fora sua idiotia que, antes do suplício, indagado qual seria sua última vontade, ele respondeu: amar-vos e perdoar-vos, por amor do meu Senhor. Eis a história de Gamal. Condenado ao suplício, quando perguntado o seu último desejo, amar e perdoar por amor ao Senhor. É essa sinceridade que nós estamos aprendendo a alcançar e que começa com os pequenos gestos do dia a dia. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de alguma sorte útil essas reflexões. Um fraternal abraço e convido a todos que possamos agora nos reunir em prece, agradecendo a Jesus por esta oportunidade. Vamos orar. Mestre Divino, inspira-nos e ajuda-nos para que possamos perdoar e pensar em todo o mal que nos fazem com entendimento, com fraternidade. Que possamos, Senhor, entender que nós também magoamos todos os dias aqueles com quem convivemos, ainda que não queiramos. Que muitos nos consideram adversários e inimigos, sem que tenhamos feito nada. Que cometemos equívocos diariamente e que somos perdoados pela divina providência. Que tudo isso, Senhor, nos inspire para que possamos conviver com mais amor, em nome deste Senhor que nós dizemos amar. Vem ter conosco, compadece-te ainda de nossa imperfeição, inspira-nos e protege-nos, hoje, agora e sempre. Que Deus seja louvado. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima.